Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Jamais retire nada de um cemitério. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos do canal. Meu nome é Oscar. Ouvindo as histórias que têm sido postadas no canal, eu me animei a contar uma experiência vivida por mim e a minha família. Antes desse episódio, eu nunca tive nenhum problema ou receio de entrar em cemitérios. Mesmo sendo muito novo, eu nunca tive medo de histórias de fantasmas ou aparições sobrenaturais. Eu considerava essas histórias ficções inventadas para enganar o povo. Mas depois dessa experiência, meu pensamento mudou totalmente. Hoje, quando eu preciso entrar em um cemitério, eu faço questão de não levar nada de lá, nem mesmo a terra dos meus sapatos. Eu evito tocar nas coisas e eu só entro depois de pedir permissão. Quando eu estou lá dentro, eu fico concentrado no que eu tenho que fazer e evito até olhar para os lados. Em breve vocês vão entender o motivo que me faz agir dessa maneira. Essa história ocorreu há aproximadamente 20 anos aqui na cidade de São Paulo, onde eu moro, mais especificamente no cemitério da Quarta Parada, localizado no bairro do Belém, na cidade de São Paulo. Para contextualizar, essa história tem a ver com um túmulo onde descansa minha avó, mãe da minha mãe. Tudo começou quando a família da minha mãe, que naquela época ainda morava por aquelas redondezas, comentou com ela sobre a intenção de visitar, limpar e passar um tempo no local onde a minha avó materna foi sepultada, no dia em que ela faria 80 anos, se estivesse viva. Eu nunca conheci minha avó, já que ela faleceu antes de eu nascer. Por isso eu não estava muito entusiasmado com a ideia de ir a um cemitério, principalmente porque, naquela época, eu tinha 12 anos e a minha irmã 15. Naquele período preferíamos ficar em casa jogando ou assistindo TV, em vez de ir a um cemitério e ajudar com a limpeza. Algo bastante compreensível para a nossa idade. Luciano, eu devo mencionar que nós morávamos na rua Coronel Oscar Porto, que para quem não conhece a região, fica a apenas 10 minutos do cemitério, o que eliminava qualquer desculpa para minha mãe. Então tínhamos que ir e acompanhá-los. Naquela ocasião foi meu avô quem expressou às minhas tias o desejo de visitar o local onde minha avó foi sepultada. Elas também acharam que seria uma boa ideia limpar e deixar o local o mais bonito possível. Já fazia muito tempo que não visitávamos o túmulo dela, e por isso todos decidiram ir para homenageá-la naquela data que todos considerávamos especial. Eu me lembro que ao chegarmos ao jardim onde estava o túmulo da minha avó, nós percebemos que a cruz de mármore que fazia parte da lápide estava quebrada e colocada sobre a sepultura. Meu avô, que estava com a gente, pegou a cruz e decidiu levá-la para casa para limpá-la e arrumar a lápide, por respeito e amor à minha avó. Após realizar a limpeza, fazer algumas orações e pedir aos responsáveis pela manutenção que regassem o local regularmente, meus pais fizeram pagamento pelos serviços e nós voltamos para casa. Meu avô colocou a cruz em uma sacola plástica e a levou para a nossa casa. Naquela época meu avô não tinha uma casa própria, pois ele havia dado o terreno onde morávamos para minha mãe, a filha mais jovem dele. Por isso ele costumava alternar períodos entre a nossa casa e as de algumas das minhas tias, passando tempos com cada uma de suas filhas. Devido a essa dinâmica, cada uma participava dos cuidados e atenções que ele precisava. Por ser uma pessoa idosa e acostumada à vida no campo, meu avô tinha o hábito de sair para caminhar com a sua bengala de madeira feita por ele mesmo e o seu chapéu decorado com uma pequena pena de pavão. Naquele dia, ao voltar do cemitério, meu avô foi ao quintal da nossa casa onde ficavam os tanques, a máquina de lavar e os utensílios de limpeza.
Ele passou um bom tempo limpando a sujeira impregnada na cruz. Eu o ajudei, entregando os materiais que ele precisava, e em pouco tempo a cruz ficou completamente limpa. Era uma cruz simples, feita de mármore branco, sem imagens ou detalhes, apenas com a base quebrada. Meu avô analisou a base e decidiu deixá-la secando, amarrada com fio de arame e posicionada sobre o tanque para que a água escorresse e evaporasse. A reunião familiar não durou muito. Minhas tias decidiram levar meu avô para passar alguns meses com elas, já que minha mãe estava sobrecarregada na época, cuidando de mim, da minha irmã e gerenciando um pequeno negócio familiar, enquanto meu pai trabalhava como professor em uma comunidade de uma cidade no interior do estado, devido à falta de empregos e à situação econômica precária no país naquela época. Minha mãe aceitou com gratidão a ajuda das irmãs. Ela ajudou minhas tias a levar algumas coisas do meu avô, sem imaginar que aquela cruz pendurada no quintal e esperando para ser reparada seria o início de um período difícil e sombrio na nossa casa. Meus amigos, a primeira manifestação sobrenatural aconteceu quando eu e minha irmã estávamos sozinhos em casa no final da tarde depois da escola. Nós costumávamos fazer nossa lição de casa na cozinha, que tinha uma mesa grande e uma TV próxima, tornando as tardes mais agradáveis. Minha mãe estava ocupada com o negócio, então apenas nós dois estávamos em casa. Naquela tarde ouvimos claramente uma voz vindo do quintal chamando o nome da minha irmã como se fosse alguém da casa vizinha. Era um chamado insistente e bem claro, e quando chegamos até a janela e olhamos, a casa da vizinha estava toda fechada, indicando que claramente não tinha ninguém em casa. No começo não demos muita importância, mas com o passar dos dias pararam de gritar o nome da minha irmã e começaram a gritar o meu. Cabe mencionar também que nesse quintal tínhamos alguns balanços que a minha avó paterna havia nos presenteado. Por isso a minha mãe havia colocado um balde de plástico como os usados para depositar lixo, no qual guardávamos os brinquedos que não podíamos guardar dentro de casa por falta de espaço. Muitas vezes, quando esses gritos eram ouvidos, nós estávamos no quintal ou às vezes na cozinha, que ficava muito próximo ao quintal. Decidimos contar à minha mãe o que estava acontecendo, mas com incredulidade e um pouco de irritação, ela nos disse que talvez fosse mesmo algum vizinho. Não era incomum ouvir conversas ou discussões dos vizinhos a partir do nosso quintal. Por isso nós ignoramos o assunto, seguindo o conselho da nossa mãe. Essas manifestações foram aumentando de intensidade. De repente não eram mais apenas gritos distantes. Às vezes, ao anoitecer, enquanto minha irmã e eu assistimos televisão na sala ou na cozinha, nós podíamos ver silhuetas de pessoas que se escondiam lentamente em pontos cegos da casa. Muitas vezes, ao escurecer, nós conseguíamos vê-las por alguns segundos, como se alguém estivesse espiando pela porta do banheiro, que ficava ao lado da porta para o quintal. Outras vezes víamos rapidamente durante o dia, como se só quisessem mostrar sua presença, e em seguida desapareciam novamente. Essa situação começou a nos preocupar, pois como crianças, às vezes nos sentíamos ignorados ao contar essas coisas para os nossos pais. Meu pai só vinha para casa nos fins de semana, e o que mais queríamos era passar um tempo com ele sem trazer preocupações ou problemas. Mas a situação foi mudando rapidamente. Não eram mais apenas silhuetas. Às vezes os balanços que eu mencionei começavam a se mover sozinhos, como se o vento os balançasse. No entanto, isso não era possível, já que havia um muro alto em volta da casa impedindo que o vento passasse com tanta força. Além disso, os balanços eram de ferro, então seria necessário um vento muito forte para movê-los. Muitas vezes, enquanto brincávamos no quintal ou estávamos nos balanços, nós víamos pessoas dentro de casa. Elas passavam em frente à janela, apareciam na cozinha e raramente podíamos ver claramente a silhueta de alguém nos observando da sala. E com muita frequência podíamos ver claramente a silhueta de alguém nos observando da sala.
A situação chegou a um ponto que decidimos contar à minha mãe o que estava acontecendo. Para nossa surpresa, dessa vez ela reagiu de forma diferente. Ela nos disse que também tinha visto coisas semelhantes às que descrevemos. Ela nos contou que quando a minha irmã e eu estávamos na escola e ela ficava sozinha em casa, ela percebia coisas estranhas. No entanto, ela disse que não queria nos contar para não nos deixar ainda mais assustados. Ela nos pediu para ficarmos juntos e disse que conversaria com as vizinhas, muitas delas senhoras mais velhas e experientes que talvez soubessem o que estava causando esses fenômenos na nossa casa. Alguns dias depois, enquanto uma vizinha conversava com a minha mãe e a minha irmã sobre os acontecimentos, eu estava na cozinha assistindo televisão. Eu não sei se foi um portal que se abriu ou se eu entrei em uma dimensão alternativa, mas eu vi claramente o meu avô andando pelo corredor que levava ao quintal. Eu pude ver o seu chapéu, sua bengala e eu reconheci a sua maneira de caminhar. No entanto, isso não era possível, pois o meu avô estava na casa de uma das minhas tias que morava em Presidente Prudente, cidade que fica bem distante da capital. Luciana ouviu meu avô chegar à porta do quintal e dar uma batida seca com o cabo da bengala, que fez a porta de metal sacudir de forma escandalosa. Eu corri para contar o que tinha acontecido à minha mãe e à minha irmã. Elas entraram em casa comigo e a minha mãe soltou um grito ao ver alguém entrando no banheiro. Nós corremos para verificar, mas não havia ninguém lá dentro. Revistamos tudo cuidadosamente e o lugar estava completamente vazio. Conversando com uma vizinha, ela nos disse que talvez alguém quisesse nos passar uma mensagem. Mas, como cristãos, suspeitávamos que algo muito ruim estava acontecendo na casa, já que isso não era normal. A vizinha sugeriu fazer uma limpeza espiritual, mas a minha mãe recusou, agradecendo e dizendo que se algo mais acontecesse, ela chamaria para acompanhá-la, mas ela não enfrentaria aquilo sozinha. Finalmente, meu pai ficou sabendo da situação. Minha mãe contou tudo por telefone e ele disse que pediria alguns dias de folga para ficar em casa com a gente e nos ajudar a entender o que estava nos atormentando. Com o passar dos dias, continuamos vendo a figura que parecia ser o meu avô caminhando pelo quintal. Por isso, já não saíamos mais e ficávamos na sala, onde sempre deixávamos todas as luzes acesas. Os gritos, os ruídos no banheiro, as sombras, os passos à noite, tudo foi aumentando pouco a pouco, até o ponto em que já não sentíamos paz em nossa própria casa. Nós tínhamos medo de entrar nela. O ambiente era frio, como se fosse um lugar estranho para nós. Até que uma noite, enquanto dormíamos, minha mãe deu um grito muito forte, assustando minha irmã e eu. Ela correu até nós e chamou a vizinha, que rapidamente veio até a nossa casa. Nós escutamos minha mãe contar que, enquanto dormia, ela viu uma sombra parada bem ao lado dela, a olhando fixamente. Quando percebeu que aquilo não era algo normal, ela sentiu claramente como aquilo caiu ao lado dela na cama, fazendo o colchão afundar com o peso. Foi então que ela se levantou da cama, gritou de medo e correu até nós. A situação já começava a sair do controle. Alguma coisa estava dentro da nossa casa e fazia com que aos poucos ela deixasse de ser um lugar seguro para nós. Pelo menos era assim que sentíamos. Finalmente chegou o dia em que meu pai tiraria férias. Naquele dia, enquanto esperávamos pela chegada dele, estávamos todos na cozinha, que tem uma janela para a entrada, assistindo televisão e ansiosos pelo momento em que ele chegaria. Algumas horas depois, próximo ao horário que meu pai disse que chegaria, nós vimos claramente o portão da casa se abrir. Nós escutamos as chaves abrindo os cadeados e vimos o meu pai entrar no quintal. Ele nos acenou com um sorriso e nós escutamos o som da porta da casa sendo aberta. Nós corremos felizes para recebê-lo, sentindo-nos protegidos por ele. Mas ao chegarmos na sala, que fica a poucos passos da cozinha, nós não vimos o meu pai. A porta estava fechada, sem sinal de que alguém tivesse entrado. Minha mãe, confusa,
Pediu que verificássemos se ele estava no banheiro, pois era comum que após uma viagem longa ele lavasse o rosto e em seguida usasse o banheiro antes de vir nos abraçar. Meus amigos, nós procuramos por toda a casa, mas não havia sinal do meu pai. Cerca de 1 hora depois, nós vimos meu pai entrar novamente usando roupas completamente diferentes das que vimos antes. Minha mãe saiu para perguntar onde ele havia estado. Ela contou o que vimos e ele respondeu que era impossível, pois ele havia acabado de descer do táxi que ainda estava estacionado enquanto o motorista guardava o dinheiro recebido pela viagem. Isso fez a minha mãe começar a chorar, e foi quando todos explicamos ao meu pai em detalhes o que vinha acontecendo naqueles dias. Naquela noite meu pai conversou com a gente e disse que poderia ficar apenas 20 dias, mas que já planejava se transferir para uma região mais próxima, pois ele queria nos ajudar. No entanto, ele pediu que contássemos imediatamente se algo mais acontecesse. Nós nos abraçamos e prometemos que faríamos o que ele pediu, e nos sentimos mais seguros. Nos primeiros 2 dias as coisas se acalmaram. Nós sentíamos a família completa, mais protegida e feliz, como se tudo tivesse ido embora. Mas isso durou pouco. Meu pai estava no quintal lavando algumas ferramentas que ele havia acabado de usar, quando ele ouviu gritos que pareciam vir de dentro da casa. Ele entrou imediatamente e nos viu sentados na sala assistindo televisão. Ele perguntou o que havia acontecido e explicamos que não havíamos dito nada. Mas então ouvimos claramente o som da porta dos fundos batendo com muita força. Rapidamente meu pai foi até lá. Nós escutamos muito barulho, como se ele estivesse procurando alguma coisa. Depois ouvimos o som de uma sacola plástica sendo aberta. Ele voltou com cuidado segurando aquela cruz e nos pediu que o ajudássemos a abrir o portão da casa. Naquele momento, meu pai pediu à minha mãe que o acompanhasse. Eles entraram no carro e saíram. Horas depois, minha mãe retornou e contou que meu pai tinha visto uma coisa no quintal, mas ela nunca quis nos contar o que era. Infelizmente, nós não ficamos sabendo, pois a minha mãe faleceu alguns meses depois. Somente alguns meses atrás, ao visitarmos novamente o cemitério para limpar a lápide onde a minha mãe e meus avós estão enterrados, foi que meu pai finalmente nos contou o que ele viu naquela noite, depois de tanto tempo. Ele nos disse que desde que chegou em casa, ele sentiu uma sensação de frio muito intenso. Ele havia escutado passos durante a noite enquanto dormia. E naquele dia, quando ele ouviu algo batendo com força na porta, ele saiu correndo e da janela que dava vista para o quintal, ele viu claramente uma figura negra se dirigindo até o lavabo. Mas ao sair, ele viu que a figura assumiu a forma de um ser horrível, com braços longos, unhas grandes e roupas esfarrapadas. Enquanto se dirigia à cruz, ela lamentava-se amargamente com gemidos horrendos que arrepiaram a pele do meu pai. Ao chegar à cruz, a figura se desfez. Por isso meu pai acreditava que tudo o que acontecia tinha relação com aquela cruz. Ele procurou rapidamente uma sacola para colocá-la, mas ao tocá-la, ele percebeu que ela estava extremamente fria e muito pesada. Ele a colocou na sacola e, para não nos assustar mais, ele pediu à minha mãe que o acompanhasse ao cemitério e ambos saíram em silêncio. No caminho, ele pediu que minha mãe não nos contasse nada para evitar nos alarmar ainda mais. Ao chegarem ao cemitério, eles conversaram com um dos funcionários que limpava as tumbas e pediram que ele retirasse os restos da cruz quebrada da lápide. Eles deixaram a cruz com o funcionário para que ele fizesse o que achasse apropriado. Naquele momento, ambos sentiram um frio intenso, seguido de uma sensação de peso e um mal-estar no estômago. Diante disso, eles decidiram dar as mãos e esperar um momento para se acalmarem antes de seguir para casa. Meu pai nos contou que dias depois desse dia, as coisas na casa começaram a mudar gradativamente. Não houve mais passos, nem sombras ou barulhos estranhos. A casa voltou a ser um lugar tranquilo e acolhedor. Ele acredita que tudo o que ocorreu estava, de alguma forma, relacionado àquela cruz
e aos eventos envolvendo a sua presença na casa. Desde então, ele visita o cemitério regularmente para manter o lugar limpo e respeitado, sentindo que isso é parte do que trouxe paz para nossa família. Embora minha mãe não esteja mais com a gente, minha mãe e eu continuamos a nos lembrar desses acontecimentos como algo que nos marcou profundamente. E até hoje, nós sentimos que a casa carrega a memória de tudo que vivemos ali. Luciane e amigos, eu finalizo esse relato ressaltando o aprendizado que nós tivemos com esse episódio. Essa experiência nos ensinou uma lição valiosa. O mundo natural e o espiritual estão entrelaçados de formas que nem sempre compreendemos. Quando visitamos um cemitério, por mais inocente que seja a nossa intenção, devemos nos lembrar de que estamos entrando em um lugar de descanso, um espaço que guarda histórias, memórias e possivelmente muitas energias que desconhecemos. Pequenos gestos como tocar ou mover algo que não nos pertence podem ter consequências que vão além do que imaginamos. É uma lembrança de que cada ato tem um peso e o respeito, mesmo nas menores ações, é essencial para manter a harmonia entre os vivos e os mortos. Afinal, quando mostramos reverência ao que não vemos, também estamos cuidando do que somos e do que deixamos para trás. Tenham todos uma ótima noite e muito obrigado pela atenção. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O diabo queria levar o meu pai. Olá, Luciane e amigos. Eu gosto muito de ouvir as histórias que você relata enquanto eu realizo minhas tarefas diárias. Meu nome é Graça e eu sou do estado de Alagoas e hoje finalmente eu me animei a escrever essa história que a minha mãe me contou de uma coisa sinistra que aconteceu com meu pai. Esse fato ocorreu quando eu ainda era um bebê. Meu pai sempre gostou de se embriagar e, como de costume, numa dessas noites ele voltava para casa já bastante bêbado. Era aproximadamente meia-noite. A casa onde meus pais moravam naquela época ficava um pouco afastada do pequeno centro da cidade, e no caminho perto de casa havia um brejo. Meu pai subia tranquilamente pelo caminho e estava quase chegando nesse lugar, quando de repente ele notou que uma pessoa vinha pelo caminho no sentido contrário. Ou seja, meu pai subia e o homem descia. Meu pai, muito bêbado, não deu importância e continuou caminhando. Chegou um momento em que eles se encontraram e o homem cumprimentou meu pai. Meu pai respondeu normalmente ao cumprimento, mas ele não conseguia distinguir nada. Tudo naquele homem era preto dos pés à cabeça. Uma das poucas coisas que ele pôde notar foi que essa pessoa usava um chapéu. Eles se cumprimentaram e o homem, que era um desconhecido para meu pai, o convidou para tomar umas cervejas e continuar bebendo. Meu pai não aceitou, dizendo que precisava ir descansar porque tinha que sair cedo para trabalhar no outro dia. Ele então perguntou ao homem: "Quem é você? Eu não te conheço." Mas o homem respondeu que conhecia o meu pai, que inclusive conhecia sua família e até os seus animais de estimação, e que ele sabia tudo sobre ele. O homem continuava insistindo para que meu pai fosse com ele beber mais. Meu pai se negou, apesar de que ele facilmente aceitava quando alguém o convidava para beber. Ele respondeu ao homem: "Muito obrigado, mas eu tenho que ir."
mas o homem continuava insistindo. Meu pai então começou a se sentir estranho. Ele ignorou a insistência e seguiu seu caminho. Mas de repente o homem desconhecido segurou meu pai pelo ombro. Meu pai pegou a mão dele para se desvencilhar, e foi aí que ele viu que era uma mão cheia de pelos e com garras. Assustado, meu pai não olhou para trás e saiu correndo, e quando ele se aproximou de casa, ele chamou seu cachorro, que se chamava Leão. Ele corria totalmente apavorado, chamando desesperadamente o cachorro. O cachorro o ouviu e rapidamente veio latindo ao seu encontro. Meu pai chegou em casa e bateu na porta com força para que minha mãe abrisse rapidamente. Ele entrou na casa e trancou a porta com um tronco de madeira que ficava na cozinha. Ele conta que a bebedeira passou na hora. Minha mãe perguntou por que ele estava daquele jeito, e meu pai contou tudo o que tinha acontecido e o que ele tinha visto. Ele disse que aquele homem era o diabo e queria levá-lo, mas que foi afugentado pelo cachorro que correu latindo na direção dele. Diziam na época que quando algo assim acontece com um bêbado, essa pessoa nunca mais bebe álcool, ou seja, ela perde o vício na bebida. Mas com meu pai isso não aconteceu. Até os seus últimos dias ele continuou bebendo. Minha mãe me contou essa história muitos anos atrás e eu me lembro de cada detalhe. Eu nunca vi ou presenciei coisas sobrenaturais. E também eu gostaria que elas não acontecessem comigo. Luciano, muito obrigado por contar a minha história. Tenham todos uma ótima noite.